Quando o assunto é qualidade aqui nesse canal, meus amigos, vocês sabem que a gente não brinca em serviço, seja para capturar a imagem, para trazer áudio e até iluminação e cenário também. A gente sempre busca a melhor qualidade para entregar o conteúdo para vocês num nível muito top. E para isso a gente sempre busca melhores equipamentos, melhores parceiros. E baseado nisso, há uns 2 meses atrás eu recebi um convite que foi inacreditável, uma experiência única. Então senta aí e te prepara que eu vou te contar essa história. A nossa história começa há 2 meses atrás. Eu não sabia que eu ia receber esse convite, eu já estava procurando equipamentos para melhorar nossas lives, melhorar nossas captações de vídeo, principalmente ali nos unboxings, coisas que auxiliassem a gente a tornar essa produção até mais fácil. E eu recebi um e-mail da OBS Bot para testar uma câmera que não estava nem no mercado, um produto inteiramente novo, com alta qualidade. Eu fiquei assim, nossa, caiu do céu. E o produto se chama Tiny 3, OBS Bot Tiny 3. É Tiny porque o Tiny significa pequeno, mas ela é gigante, meus amigos. Tanto que chamam de Tiny Titan, né, que é o pequeno titã. Ela é muito versátil e me conquistou já de cara. E eu queria poder dividir um pouco com vocês aqui sobre essa câmera. Como eu disse, é um produto que estava embargado, eu não podia chegar para vocês e falar, porém, eu utilizei ele em alguns vídeos e na nossa última live de 2025. E eu pude experimentar algumas funcionalidades, não podia falar o que era, mas foi sensacional a experiência. E ali eu já me apaixonei e acrescentei esse produto na minha box gear ali, né, de equipamentos pra gente captar a imagem para vocês, porque para mim a qualidade do produto foi aprovada. Inclusive, esse vídeo está sendo todo feito com ela, com a Tiny Titan 3, né, com a Tiny 3. A captação de áudio e também a própria captação de imagem baseada completamente nela. Não tem aqui, como vocês podem ver, nenhum lapela nem nada conectado em mim, e o áudio é algo absurdo. Um dos pontos principais que a gente procura equipamento é áudio e imagem, principalmente nessa área do audiovisual. Tem que ter qualidade mínima ali 4K. Essa câmera faz 4K 30, ou seja, responde a um parâmetro que eu gosto muito. E às vezes para fazer um unboxing, fazer uma coisa ali mais legal e elaborada, a gente precisa que tenha ali mais FPS, talvez não tanto de resolução. E ela também faz, ela também atende esse ponto. 1080p, 120 FPS. O que isso é bom? Consigo fazer ali vários slow motions legais. Consigo fazer unboxings com qualidade e reduzir o frame para poder ficar ali mais devagarzinho, né? Ele acompanha porque ele está em 120 FPS, tem a qualidade de 1080p. E é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Mas aí você pensa, pô, é uma webcam, tem essas funções, legal. Mas meus amigos, eu não sabia que essa webcam tinha tanto recurso, seja ali em IA, seja em captação de áudio e na própria construção do corpo. São 63 gramas, meus amigos, de peso. Ela é muito pequenininha, como vocês já podem imaginar. Dá para você levar em qualquer canto, tá? E o sistema de gimbal dela também ajuda muito na captação de imagem, porque ele utiliza o sistema de IA, o estilo de lente dele e a parte de áudio dele também é toda mixada com esses pontos de IA, captação de áudio por IA também. Ele faz de forma excelente, mas melhor do que a gente só falar é mostrar para vocês, né? Vambora! O áudio é algo que eu priorizo com muita qualidade aqui no nosso canal, porque ele transmite a vontade de a pessoa continuar no vídeo ou não. Então era importante que, principalmente para lives, a gente tivesse uma qualidade de áudio muito boa. E essa câmera traz algo muito mais do que bom. Ele traz recursos inteligentes para o sistema de microfone. Normalmente o microfone de uma webcam, ele é só uma peça e não tem mais nada disso, porque além de ser caro no projeto, não cabe, não temos espaço para armazenar ali. E já na Tiny 3, a gente combina 3 microfones Silicone Man ali, ligados nela, um omnidirecional e 2 direcionais. Esse setup a gente só acha geralmente em áudios de ponta extremamente caros, né? O omnidirecional captura todo tipo de som que tem ali, para qualquer tipo de direção, enquanto os 2 direcionais, eles captam diretamente na sua voz, né, para frente, e rejeita tudo que tem à volta ali, nos ângulos de barulho que você possa ter. Independente do local que você está, ele vai te entregar um áudio de estúdio com clareza e aquela separação espacial, né, que nenhum microfone normal de webcam pode alcançar. Então isso foi um dos pontos que eu achei muito interessante, porque a gente tem aqui a combinação de qualidade que a gente não encontra em outro canto, tá? Eu já testei muita webcam e nem considerava ter uma possibilidade de uma como um arsenal aqui, equipamento para produzir conteúdo. Porque não tem qualidade para microfone, então exige ter uma câmera e mais um microfone próprio para isso. Aqui ela resolve o meu problema, porque ela tem 5 modos de áudio por causa dos 3 microfones que ela tem.
primeiro modo de áudio que você pode imaginar é o Pure Audio Mode, que é o áudio puro, né? Vamos dizer assim, o modo de áudio puro. Ele não tem processamento nenhum, tá? Ele tem a qualidade ali de estúdio na hora de capturar. Ele é ideal para você fazer música, gravação, né? ASMR, e tem a precisão para pós-produção, que ele é bem limpo, você consegue ali fazer a mixagem do jeito que você quiser. Tem a maior flexibilidade para produzir e tem um maior alcance ali para você ter de criatividade, né? Porque, como disse, ele vem completamente limpo. Já no modo espacial, a gente tem o som estéreo imersivo, tá? Que ele vai da esquerda para a direita, faz aquela separação, perfeito para a gente ter para vlogs, ambiente, né? Aquela ambiência de como você está contando uma história, alguma coisa do tipo ali, que ele dá aquele som que viaja pela sua cabeça, né? E isso aí dá uma imersão absurda, e isso tudo está garantido nela, tá? Então você consegue utilizar esse recurso. O Smart Omni Mode, que é um sistema de IA que ele tem, que é 360 de captação, tá? Ou seja, ele capta tudo, tá? Ele foca no vocal e tira todo o som ambiente ali para poder reduzir, né, essa parte de barulho, né? E deixa, por exemplo, tudo no som, por exemplo, no ambiente mais claro, mas tira o que não te interessa, que é a parte do barulho. Inclusive, eu estou utilizando esse modo na gravação agora, que é o modo que ele está deixando de captar o barulho à volta e está captando diretamente a minha voz, e eu considerei bastante proveitoso esse modo, porque ele faz com qualidade. Geralmente, quando tem esses recursos de noise reduction, alguma coisa assim, ele processa muito mal e fica com a voz muito robotizada. Esse até que não. Ele tem um modo direcional que dá foco à sua voz, quando está de frente para ela, literalmente de frente, tá? E corta os barulhos à volta, ou seja, ele capta para frente o som em vez de captar 360. Ele é uma coisa mais interessante para podcasts. Se você tiver um ambiente muito barulhento, ele vai dar um foco na sua voz frontal, então ele vai ignorar o que está para trás ali pelos lados, né? É muito legal para você utilizar para essas especificações. Ele tem também o Dual Directional Mode, que é o dual, aquele modo como se fosse dois microfones frontais, capta o seu áudio ali na frente e atrás, tá? E tira os barulhos ali à volta. Ele é feito para entrevistas, porque você tem duas pessoas, né, falando, né? E também para podcast, ou fazer só um vlog, uma coisa do tipo. Ele é bem interessante para ouvir também um pouco da ambiência. E a Tiny 3 tem umas outras coisas que eu gostei bastante, e é porque que essas tecnologias desses microfones funcionam tão bem. Tem algumas coisinhas ali que não vem assim espalhado na cara para você como função principal, mas eu fui a fundo procurar para saber por que é tão legal esses recursos de microfone dela, e tem muita coisa ali nos bastidores. A gente está falando ali do Seasonic Mesh, né, a tecnologia, que é uma tecnologia premium, tá, de eletromecânico, microfone eletromecânico com semicondutor de precisão absurda, tá? Tem 24 bits de sampling precision, né? A captação do sampling dele é 24 bits, captura a voz literalmente limpa, tá? Cheia de detalhes, tem a nuance ali dos ambientes e parece que você tá ouvindo literalmente um playback de uma pessoa ali, aquela gravação de alta qualidade que você sabe que parece que não tá ao vivo, né? Mas literalmente tá ao vivo. Ele tem ali captação de 130 decibéis SPL, tá? Que dá para segurar ali ambientes bastante barulhentos, tá? Sem distorcer o áudio. Ele é ideal para se você for fazer um evento no ambiente, fazer uma live no ambiente cheio, né? Ou se você vai pegar algo captado através de amplificadores, botar ali naquelas sistemas de PA, alguma coisa do tipo, se você está transmitindo num local desse, ela vai funcionar bem. Outra coisa que é muito importante é 69 decibéis ali de SNR, né? Que é o Noise Reduction, né? Ele tem um noise reduction bastante agressivo, mantém a voz clara, mesmo em ambientes muito barulhentos, que a gente acabou de falar, né? Tem as frequências ali de 50 a 20k de Hz, né? Que é bastante responsivo, tá? Tem o full spectrum, que a gente chama, é o áudio que é capaz de capturar o baixo ali mais claro que você possa imaginar, e os agudos mais absurdos também. E isso dá uma precisão ali de nível de estúdio. Por quê? Você tem ali a clareza das nuances, cara. Se a gente for falar de equalização aqui, clareza de nuances muito interessantes para uma webcam. Ou seja, o recurso de áudio que a gente cobriu aqui é enorme. A gente tem ali outros recursos também na parte do IA, não só para o noise reduction, como a gente falou no omnidireccional, e é o tracking de voz. Eu posso simplesmente me mover aqui e não ter que ter contato com a câmera, só chamar ela pela voz e ela vira. Como eu utilizei numa live. Eu fiz esse recurso de voz, tá, com ela responde muito bem, e fiz o recurso de tracking também. Eu vou falar mais pra frente um pouco do recurso de tracking, que tem muita coisa legal pra gente cobrir. Cara, essa câmera é literalmente um canivete suíço. Depois, é claro, do áudio, a gente tem o quê? A imagem. A imagem é o fator mais importante pra você comprar uma webcam, na verdade, né? Porque você vai ficar de cara, o primeiro impacto que você tem é com ela.
Aqui na Tiny a gente tem uma coisa bastante interessante. Fora o formato dela, que é muito pequeno, e o que traz pra gente ali um consumo de energia muito baixo, ou seja, ela funciona muito bem, ela tem um sensor muito grande, tá? Ela tem um sensor tão grande que ela consegue reduzir o granulado que a gente tem em luz baixa até 33% se comparado a um outro tipo de sensor. Ou seja, você não precisa daquelas luzes top que a gente tem aqui de estúdio para poder ficar bem na imagem, seja para você atender ali um chefe ou para fazer uma jogatina com os amigos. Você tem ali um amplo aspecto de qualidade sem ter que gastar uma fortuna em luzes ali da Elgato, em luzes de estúdio. Então, assim, tem uma cobertura muito interessante por causa disso. E vale a gente destacar também aqui uns outros pontos dessa lente que são bastante importantes. Bom, um dos fatos que eu gosto dela bastante é que ela não aquece tanto, tá? Como eu disse que ela tem um baixo consumo de energia, ela mantém a temperatura ali bem fresquinha e aguenta bem de boa. E a variedade de captura é muito ampla, o que eu acho que é ótimo nessa câmera porque ela dá uma variedade de uso absurda, que é 4K30, que é uma alta taxa ali, e dá pra gente fazer uma captação bem legal, que é inclusive a que eu estou utilizando nesse vídeo, e ela faz até 1080p 120. 1080p 120 dá pra gente capturar muita coisa legal, fazer slow motion, apresentação de produto, unboxing, muito recurso, porque é alta fluidez ali, né? Você consegue captar, depois reduzir a velocidade, sem ficar aquela coisa cortada, feia, quadro a quadro. Ele não skip frame, isso é muito importante. Ele tem ali um sistema de HDR também integrado, que ele faz a frequência mais baixa e as frequências mais altas do HDR, ou seja, ele não deixa na pós-produção você ficar com aquela imagem picotada ou saturada demais, estourando numa luz, uma coisa do tipo assim. E ele tem esse sistema de pós-processamento muito eficiente. E como eu falei em live, a gente tem umas possibilidades aqui muito amplas, porque ela é ultra compatível com os principais softwares do mercado para você fazer suas lives, que é o OBS, tá? Praticamente, você pode utilizar. O sistema do Stream Deck da Elgato, tranquilo ali, você pode configurar ali nos botõezinhos as funções que dá para melhorar a eficiência na câmera ainda. Outra coisa muito importante que ela também faz é a captação de imagem para o Switch 2. Se você tem o Switch 2, você pode usar essa webcam lá, ela faz 640 por 30 fps. Cara, é sensacional, porque isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não imaginava nem para utilizar para gravar vídeo, quanto mais utilizar para jogar no Nintendo Switch 2. Então você tem mais um recurso extra na parte game. Depois da imagem e do som, ela para mim já estava perfeita, mas ela ainda traz uns recursos que me deixam mais independente de ter que ali levantar, configurar a posição de ângulo, mexer na câmera, que são os recursos de tracking dela que utiliza o sistema inteligente, tá? A gente tem vários recursos de tracking, tá? Seja de objetos, à mão, à voz e ao corpo, ao rosto, o que você setar, animais, tudo isso que você imaginar, você consegue configurar na câmera no software que ela traz, tá? O software que ela traz tem muitos recursos ali para você utilizar, tem de teleprompter, entre outras coisas para você configurar e poder mexer, traz a preview também para você utilizar. E como eu disse, o sistema de tracking dela é tão intenso que ela tem recursos por movimentação de mão. Eu posso simplesmente fazer assim e ele ativa algumas configurações de mão. Por exemplo, eu quando estava testando essa câmera, como eu não conhecia muito desses recursos na live, teve situações bastante engraçadas. Por exemplo, a câmera dava zoom. Se você faz assim faz o L literalmente, a câmera dá zoom. Então ela foi e deu um zoom na minha cara ao extremo, só que eu não sabia o que tinha acionado para fazer, porque às vezes estava falando e ela captava. Outra coisa assim, se você fazer esse sinal com a mão assim para cima, ela entende que você quer soltar o seu ângulo de imagem, então ela começa a ficar captando o seu movimento. Se eu faço assim, ela me segue, se eu faço assim, ela me segue. Aqui tá travado para vocês o vídeo, mas na live, como vocês podem ver, foi bastante confuso porque eu não sabia desses recursos, estava experimentando pela primeira vez a câmera. Mas depois, quando você começa a entender a possibilidade que isso te traz para produzir conteúdo também, principalmente em live, dá uma liberdade de mão absurda. Isso é uma das coisas que eu quis mostrar para vocês mesmo sendo, vamos dizer assim, uma falha, não é aquele vídeo com script perfeito, olha só como é que isso faz. Não, eu gosto de mostrar assim. E inclusive na live eu falei que eu não podia falar qual era o produto, né? E foi uma experiência bastante divertida, mesmo conhecer o produto assim. Eu gosto de testar alguns produtos assim, conhecer. Não preciso lá ler um manual, ler um guia nem nada. Eu gosto de ir, ver o que ele é capaz, aí eu entendo. E baseado nisso, eu gosto de explicar para vocês o que está por trás desse eye tracking que a gente falou, né? Ele traz o tracking inteligente de objetos, tá? Você consegue abrir uma área e aí você consegue achar um objeto e ele consegue tirar ali os falsos positivos, né? Se tiver muita gente no frame, captando na imagem, ele vai só buscar ali pela parte da inteligência artificial, ele vai só buscar
aquela pessoa que tá tagada ali, tá travada no frame, né? Ele faz reconhecimento ali de objeto e animal, tá? A parte do IA ali, conforme o IA database vai se expandindo, ele vai conhecendo ali uma variedade de animais, de objeto, e ele consegue fazer esse tracking, tá? O Animal Tracking ele era algo exclusivo só para Tail Series, que é um outro tipo de webcam que eles têm, que é mais voltada para live ainda, é mais profissional a coisa, tá? Mas agora esse recurso chega para Tiny 3, que é pequenininho, você pode levar para qualquer canto. Ele tem um modo também Only Me, que chama somente eu, né, vamos dizer assim, que é um modo ultra preciso para uma pessoa só no tracking, ele fica só te captando ali, e ele fecha em você, como se fosse a única pessoa ali na câmera, e ele vai ganhar qualquer outra distração que possa aparecer, se alguém passar atrás de você, uma coisa do tipo, né? Além disso tudo que eu já falei para vocês, ela traz recurso de voz também para você falar com a câmera, tá? Hi, Tiny. Sleep, Tiny. Essas funções são tão interessantes porque você tem ali recursos de voz, a princípio, todos em inglês, tá? Então isso aí é um ponto que não é tão versátil assim em inglês ou chinês, na verdade. Então ainda não tem para outras línguas, nem sei se vai ter previsão para outras línguas, mas se você falar os comandos, como eu estou mostrando para vocês aí, ela desliga ou ela liga, ela trava o foco em você ou ela tira o foco de você. Tudo isso com comando de voz, torna tudo mais independente de você. Você não fica tão necessário ali ter que mexer, passar a mão e tal. E, além disso tudo, para fechar esse vídeo, como eu falei para vocês, tá sendo tudo captado com ela. Ela tá aqui de frente para mim, bem pequenininha, bem longe do perfil que a gente utiliza aqui para gravar. E eu me surpreendi com a qualidade que a gente conseguiu. Eu não estava esperando esse convite e recebi, e foi uma das coisas mais descobertas mais interessantes. Tiny 3 é uma câmera de $350, tá? É uma câmera que tá ali mid-range em questão de preço, mas entrega muito conteúdo, pequena, 63 gramas, minúscula, você pode levar na bolsa, você pode levar na mochila tranquilamente. O gimbal dela é muito legal. Na caixinha já traz uma bagzinha de proteção para você levar e guardar. Cara, surpresa, se você tá procurando uma webcam, eu recomendo demais. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se foi útil, passa pra frente aí para amiguinho que tá procurando uma webcam e se inscreve no canal para dar uma moral pra gente. Além disso tudo, vira membro para ajudar a gente aqui a crescer sempre o canal. Eu vou ficando por aqui, vocês já sabem, né? Gordotech. E